Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Bem-vindos ao episódio de hoje. Eu acho que a gente estava falando sobre temas muito profundos. A gente falou sobre amizade, a gente já falou sobre autoestima e dessa vez a gente decidiu variar e falar sobre festas. É, Recentemente eu fui para jogos universitários. Eu tô no último ano da faculdade, a Amanda também. E a gente tá percebendo que nossa relação com festas hum, mudou um pouco recentemente. E essa experiência de ir para jogos universitários pra mim foi a confirmação disso, foi muito diferente. Eu só tinha ido pra jogos uma outra vez, foi no terceiro ano, da faculdade, e eu sabia que ia ser diferente dessa vez, mas foi muito diferente. Eu não sei explicar exatamente por quê, eu acho que ao longo do episódio a gente vai tentar entender. Mas a Amanda também tem motivos pelos quais faz sentido ela falar sobre festas hoje. Sim, eu acho que, enfim, a nossa relação com as festas mudou bastante, né, ao longo da nossa vida, da nossa graduação. E, é, o que eu tenho pra adicionar hoje no episódio é que eu dormi só 2 horas essa noite, eu voltei de uma festa de aniversário. E, enfim, depois eu vou contar com mais detalhes como foi a minha noite, porque tenho reflexões a fazer sobre essa festa também, e sobre os tipos de festa que eu quero Amo. frequentar, enfim. Uhum. E é isso. Não sei, amiga, se você quer começar falando da sua experiência nos jogos esse ano, comparando com o que a gente teve no passado, que foi simplesmente icônico. Foi muito bom. Exato. Acho que todo mundo tem essa impressão de que quando a gente foi no terceiro ano foi muito bom. E eu sabia que a experiência no quinto ano não ia superar isso por vários motivos. Mas mesmo assim eu fui, porque eu acho que você foi em um outro, não foi? No segundo Fui, ano. E eu não eu fui. tinha ido em jogos. Então, eu só tinha ido uma vez e eu queria, sei lá, toda experiência. E sabendo que a gente tá no último ano e que é a última vez que eu. Enfim, não é a última vez que eu posso ir, mas é a última vez que eu quero ir, que eu não quero ir depois da faculdade. É, Aí eu falei: "Ah, vamos então". E era justo o final de semana que tinha o show da Lady Gaga em Copacabana, eu tive que fazer uma escolha, foi uma reflexão, e eu escolhi ir em jogos universitários, mesmo sabendo que não ia ser tão bom. Mas não que foi ruim, mas foi muito diferente, porque a gente tinha uma experiência tão boa quando a gente foi no terceiro ano. Foram vários amigos nossos, e dessa vez foi um grupo bem menor. Eh, e isso é um fator, claro. E outra coisa, e eu acho que eu percebo isso toda vez que eu vou em festas universitárias especificamente, é que muita gente do nosso ano não tá indo pra festas. Então não é isso de tipo, Encontrar as pessoas. vou exato. Tipo, e nem só a galera do nosso ano da nossa faculdade, é tipo, pessoas que eu fui, sei lá, foram pro ensino médio comigo e eu encontrava em festas e era tipo: "Ah, você é aqui!" E isso sempre acontecia. Esse ano não acontece mais. E, nossa, isso era um fator de festas que eu percebi que eu gostava de encontrar as pessoas e procurando gente que eu conhecia. E agora eu vejo as pessoas e elas claramente são muito mais novas que eu e eu fico tipo: "Ai, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus!" Mas especificamente em festas universitárias. E eu vi um vídeo no YouTube esses dias, eu estava, enfim, tentando entender, porque, sei lá, isso eu sabia que ia ter gente muito mais nova e não sei o quê. Por que me incomodou tanto, sei lá, essa diferença? E essa youtuber que eu estava assistindo, ela acabou de se formar na faculdade, e ela foi pra faculdade na cidade onde ela morou a vida inteira. Mas ela se familiarizou com lugares, enfim. Os amigos dela, por exemplo, moravam em um prédio ou, sei lá, ela ia sempre no campus da faculdade com os amigos dela, e ela falou que é muito difícil passar pela faculdade, por esses lugares onde os amigos delas moravam depois de ter se formado, porque ela vê outras pessoas ocupando esse espaço que não ela e os Aham. amigos dela. E é muito isso de tipo: "Ah, essa experiência minha de ter me divertido na faculdade com meus amigos não foi única, eu tô vendo outras pessoas passando por isso". E, nossa, eu não sei, é muito esquisito ver outras pessoas ocupando espaços que já foram seus. Que E eu acho que loucura. talvez foi isso que me incomodou tanto dos jogos, de ter sido diferente. Eu fiquei tipo: "Caraca, não foi só a gente que se divertiu muito aqui anos atrás, outras Sim. pessoas passam por isso". Enfim, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Sobre os jogos desse ano, eu não quis ir exatamente pelo ponto que a Ana Lu colocou no começo. Em 2023 a gente foi,
pros jogos universitários. E foi, assim, Hum. simplesmente, acho que uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida, assim. Foi Sim. muito divertido, a gente viveu muito, a gente ia em todos os jogos, a gente acampou no alojamento da faculdade, então foi aquela coisa, assim, muitas primeiras vezes nossas também. Foi a segunda vez que eu tinha ido para os jogos, mas na primeira vez eu tinha ido com outro grupo de pessoas que eu não sou mais tão próxima e eu nem mantenho muito relação hoje em dia. E na segunda vez que eu fui com os meus amigos mais próximos da faculdade, que são os meus amigos até hoje. E eu acho que ali a gente se aproximou mais até, naqueles Sim. jogos. Acho que ali foi, tipo, meio que um marco, assim, da nossa amizade, porque a gente passou muito perrengue junto e foi muito divertido. Tipo, amiga, lembra a gente indo a pé pra festa de noite? Tipo, Lembro. Nossa, atravessando espero que minha mãe não escute isso. o viaduto da estrada, tipo assim, gente, muito, sabe? Não, mas um contexto. Tipo, a gente viu no Maps que a festa era, tipo, perto, a pé, de onde a gente estava ficando. A gente ficou tipo: "Ah, vamos a pé". Só que não, a gente teve que atravessar viadutos e a gente Andando no passou numa acostamento. estrada. Tipo, não foi legal, mas Não. é. Mas tá tudo bem, todo mundo sobreviveu, assim. E Sim. le e eu e você, amiga, a gente ficou muito próxima nesses jogos também, porque Uhum. a gente viveu muito juntas, assim, as coisas. Sim. A gente ia em tudo, É. tipo, a gente era as primeiras a ir, as últimas a voltar. Aham. E, enfim, a gente viveu muito aqueles jogos. E, nossa, foi muito divertido. E aí, pra mim, era uma memória muito boa. E aí eu fiquei tipo: "Gente, não". E assim, sendo sincera, foi um mix de tudo, sabe. Minha rotina é muito diferente Uhum. do que era na época. Eu não tenho Sim. mais pique pra isso. Muito provavelmente eu Uhum. não ia poder foi o que vocês fizeram, né, vocês não foram no feriado inteiro, porque vocês não iam conseguir emendar o feriado e foram só no Sim. final de semana, porque a gente trabalha. E pra Uhum. mim, sexta e segunda-feira do meu trabalho são dias muito importantes de trabalho, com uma carga muito pesada, assim. E eu falei: "Cara, eu não vou aguentar, tipo assim, não vai ter condição, tipo, de eu ir pra um negócio desses, não dormir, não me alimentar bem, eu vou ficar doente". E sei lá, ao mesmo tempo eu tinha um lado que eu ficava tipo: "Ai, eu não quero ter a última memória dessa Sim. festa, desses jogos, sendo substituída", sabe, tipo, a última memória que eu tive nossa, enfim, foi uma escolha minha, assim, que eu fiz. E eu não acho que, tipo, foi melhor ou pior, enfim, mas, assim, Uhum. sendo sincera, não é algo que eu me arrependo muito. Aham. Eh Não, eu acho bem justo. Exato, mas assim, eu tenho um pouco essa sensação. Eu tenho uma sensação também que, tipo, não é só isso que você falou, assim, eu tenho um outro palpite também sobre as festas universitárias. Eu acho que as festas universitárias estão mais chatas. Acho que as pessoas não gostam mais de festa universitária que nem as pessoas que eram os nossos veteranos quando a gente entrou na faculdade. Tem vários estudos, né, que Uhum. falam que hoje em dia os jovens eles bebem muito menos. Eh a gente tem uma cultura muito mais, tipo enfim, a gente não vê mais tanto prazer em beber, em usar droga, que nem as gerações Uhum. anteriores às nossas, sabe. E isso é uma coisa que eu acho que já se reflete muito nas próximas gerações, assim. Eu tenho uma irmã mais nova, e ela tá, tipo, no segundo ano da graduação dela. E eu vejo que, assim, cara, a experiência universitária dela é completamente diferente da minha. Tipo Caraca. sim, porque quando eu entrei na faculdade, a gente entrou o contexto que a gente entrou na faculdade foi na pandemia, né. Então a gente passou o primeiro Uhum. ano de bicho praticamente em casa. Mas eu lembro que, assim, a primeira vez que eu tive, tipo, a oportunidade de ir pra faculdade foi indiscutível. O primeiro dia a gente vai pro bar da faculdade, tipo, a gente vai beber, tipo, a gente vai ficar junto. Nossa, tipo, me passava pra caramba. Eu lembro uma época que eu bebia tanto, eu vejo as fotos do meu começo da faculdade, minha cara era, assim, redonda. Óbvio, eu emagreci, mas também ela era redonda de tanta cachaça, assim, sabe, eu bebia e era bebida barata, tipo assim, qualidade muito duvidosa. E era assim: "Nossa, eu vou ficar Uhum. muito louca, vou aproveitar muito e tals". E assim, o que eu vejo, por exemplo, da minha irmã na faculdade, ela não faz muito isso, e não é uma coisa só dela, sabe, não é tipo, uma característica não. Os amigos, a sala dela, não tem muito essa coisa, as festas universitárias já não são mais tão fortes, sabe. Acho que na nossa já Caraca. não era tão mais forte quanto era no passado também, antes da pandemia. E eu acho que teve, tipo, também essa mudança, sabe, da relação, com as festas, assim, enfim. E é uma coisa que eu penso bastante, assim, principalmente a relação que a gente tinha com álcool, drogas e afins e festas. Eu acho que isso foi uma coisa Sim. também que impactou bastante. E eu não assim, sendo bem sincera, eu não acho que tem certo e errado, eu acho que tem várias formas de você se divertir,
Mas eu acho que pra mim, por exemplo, no começo da faculdade, a única forma que eu via de me divertir era numa festa, bebendo com os meus amigos. Pra mim não tinha não passava na minha cabeça que tipo, talvez eu, sei lá, sair pra, tomar café da manhã e, sei lá, fazer uma aula de ioga com a minha amiga vai ser tão legal quanto, tipo, não. Eu queria Sim. viver, e viver era consequentemente estar indo pra festa e bebendo, e com os meus amigos, encontrando as pessoas e sendo vistas nos lugares, tipo, nossa, a pessoa sai muito, enfim. Quando acabou, assim, o lockdown, na pandemia, assim, nossa, gente, eu saía de quinta a domingo, era o tempo inteiro. No meu primeiro ano da faculdade, eu morei sozinha em São Paulo, então foi, assim, intenso, eu fazia muito, tipo assim, saía muito, 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 muito. E eu tinha amigos fora da faculdade que a gente estuda também, que eu encontrava, eles eram de outros cursos, eu fazendo amizade com uma galera, e era assim, tipo, quem que vai querer sair? Eu vou sair, mas quem que vai querer sair comigo hoje? E era isso, assim, eu vivia muito intensamente, assim, o começo da faculdade, sabe. E hoje em dia eu sou uma jovem senhora, minha vida mudou completamente. Eh, Uhum. Você sabe disso, né, amiga, eu sou a que menos sai Sei, do aham. nosso grupo. E, sei lá, eu acho mas isso também é uma coisa que eu não queria radicalizar, sabe, na minha vida também. Ai, Uhum. tem uma coisa, assim, que é algo que me incomoda muito também. Eu vejo muito isso nas redes sociais, que são, tipo, influenciadoras que ficam falando: "Ai, porque a minha vida antes e a minha vida agora". Aí, tipo, a minha vida antes, indo pra festa enchendo a cara, olha que merda era a minha vida. A minha vida agora, acordando 5 da manhã, indo pra academia e comendo cenoura. Tipo, não, eu não acho que tem que ser assim, eu acho que a gente pode ter Sim. equilíbrio, mas eu acho que também foi uma jornada muito de autoconhecimento pra mim, sabe. Por exemplo, eu gosto muito mais de um tipo de evento social hoje, e eu sei que eu gosto desse tipo, é muito diferente de uma festa universitária, sabe. Pra mim já não faz muito sentido gastar dinheiro Sim. e me deslocar pra um lugar desses, enfim, porque não Uhum. é algo mais que eu vejo diversão e prazer, sabe. Enfim, minhas e aí, amiga? É. Eu achei interessante isso que você falou de você ter percebido que não é só a gente que percebe que as festas universitárias, tão diferentes e que elas não estão mais tão divertidas. Eu achava que era isso. Eu botava a culpa 100% na gente, porque uma das explicações pelas quais eu achei para os jogos universitários terem sido diferente foi porque eu estava muito cansada. Por que eu estava muito cansada? Porque a gente trabalhou a semana inteira. A gente chegou lá pra passar o final de semana, a gente só dormia. Tipo, eu fui com outras amigas e toda vez que a gente entrava em um ônibus no translado pra ir de um jogo para o outro ou de um jogo pra festa, a gente cochilava. A gente estava muito cansada. Eu Tadinhos. botei a culpa totalmente nisso e geralmente também: "Ai, tem festa de sexta-feira? Gente, não vou". Do estágio direto pra casa me arrumar pra uma festa e depois ficar acordada até 5 da manhã, não vou. Me recuso, prefiro dormir na minha caminha. E, enfim, eu acho que isso se pega, Eu acho que sei lá, mistura dá pra tudo, né. atribuir um pouco, da culpa das festas universitárias não estarem tão legais a isso, mas eu acho bem justo isso. Talvez, tem estudos que provam que a galera não tá mais querendo sair tanto. Talvez não seja uma coisa tão da idade, tipo: "Ai, vamos sair pra um brunch?". Pode ter muita gente mais nova que também tá querendo sair pra um brunch do que ir pra uma festa universitária. Não, e tá muito em alta isso, assim, dos É, influenciadores, sabe, tipo, essa coisa meio health style, uma coisa, assim, muito sim. forte, sabe, tipo, tá pelo menos na minha bolha. Eh, Aham. assim, no meu recorte social, assim, enfim, tá muito forte, sabe, tipo, essa coisa Sim. os bares eu sendo bem sincera, eu passando, tipo, saindo do meu trabalho, eu trabalho, numa região que tem muitos bares, muitas baladas, assim, não é mais tão cheio como eu lembrava quando era antes, sabe, aquela coisa, tipo, muita gente fora de casa. Acho que também pode ter tido um impacto da pandemia, que a gente começou a Hã. ver outras formas de sair também, assim, não sei. Eh, mas eu acho que, tipo, as pessoas saem menos do que elas saíam antes, sabe, não sei. Ao mesmo tempo, eu não acho isso tão ruim, porque eu também acho que muita gente tinha uma relação complicada também com bebida e festa e Sim. coisas nesse sentido. Gerações passadas, a geração dos nossos pais, por exemplo, acho que tem muito problema com essas questões, assim, sabe. Então eu acho que, não é de todo mal, mas assim, é isso, a gente tá em constante evolução, né, sempre, tipo, tem alguma coisa que é da moda,
Enfim, também não sei o que vai acontecer depois que passar essa época, porque eu acho que vai passar, do cuidado, do bem-estar. Eu acho que vai ter uma hora que vai todo mundo saturar, vai todo mundo surtar, e e vai E querer ir para o cancelar. bar. Exato, vai cancelar essa onda. Não sei se vai ser ir para o bar, né, sei lá qual que é a próxima invenção Ou qual também. vai ser a próxima coisa. Exato. Aham. É. É, mas você também falou sobre você sabe muito mais o rolê hoje em dia que você quer ir. E eu acho que eu percebi muito isso também, eu acho que eu prefiro muito sei lá, pra mim é muito mais certo hoje em dia que eu vou me divertir muito se for, por exemplo, numa festa de aniversário de uma amiga, do que pegar uma sexta-feira aleatória e ir pra um bar, que foi uma coisa que eu já fiz muito na vida, tipo: "Ai, vamos pra um bar". E, sei lá, eu comentei isso com você antes da gente começar a gravar, que eu acho que a gente via muito isso antes, de sair várias vezes e tratar festas e sair como um jogo de sorte. Você apostava em vários lugares, você saía um monte, só que quando você faz isso, tem muitos rolês que são legais e tem muitos rolês que são chatos. Eu acho que também tem muito o medo da FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de, tipo, perder uma coisa legal. Então, por exemplo, sei lá, quem nunca passou pela experiência de sair e, sei lá, ir embora de um rolê porque precisava fazer uma coisa do outro dia de manhã. Aí você acorda no outro dia e seus amigos estão tipo: "Nossa, você não sabe, depois você foi embora ontem, foi muito legal". Começou a tocar uma música super legal e a gente se divertiu muito e você fica tipo: "Nossa, que bosta, deveria ter ficado". Aí eu acho que tem esse medo de, tipo, as pessoas te chamam pra uma coisa e você não vai, ou você só vai porque você tá com medo de perder uma coisa legal. Enfim, você acaba postando em muitos lugares que você, enfim, acaba não se divertindo. Aí você volta pra casa, às vezes, com essa sensação de: "Putz, eu deveria ter ficado em casa, não deveria ter apostado nessa festa ou nesse bar". Então, eu acho que a gente já passou muito por essa experiência de apostar em todos os lugares, e agora a gente tem mais uma noção do que a gente gosta e do que a gente não gosta, e isso é muito importante, porque às ve principalmente nessa fase da nossa vida, a gente tem que muito escolher, sei lá, essa noite eu acho que vale a pena eu não dormir tanto, porque a gente tá muito cansada. Então é muito valioso esse tempo de, enfim, dormir ou sei lá, "Ai, vou dormir bem porque amanhã eu quero ir pra academia", sabe, esse tipo de coisa. Sim. E qual é o seu tipo de rolê hoje em dia, amiga? Você falando isso, eu Festa de fiquei aniversário, curiosa. eu acho, que eu me Hã. divirto muito, é uma coisa que, sei lá, se é um amigo que você tem vários amigos em comum, você enfim, sabe que é garantia que vai ter várias pessoas lá que você gosta, e geralmente é um ambiente mais calmo, dá pra Sim. conversar. Eu acho que eu tô muito numa vibe mais hoje em dia de eu percebi que uma das coisas que mais dá prazer em sair é conversar com as pessoas, às vezes conhecer gente nova, um amigo de um amigo e fazer amizade com uma pessoa que eu não conhecia antes. Ou sei lá, um barzinho, conversar, muito mais do que festa universitária, eu acho que pra mim saturou, assim. Principalmente que isso que eu falei antes, é muita gente que eu não conheço, muita gente mais nova, pra mim já deu. Sim, nossa, pra E você, mim, amiga? festa de aniversário também muito forte, muito bom. E assim, cara, não existe coisa mais linda que a festa de aniversário, que é a celebração do nascimento de uma pessoa que você ama. Tipo, e aí, consequentemente, são várias pessoas que amam aquela pessoa que são convidadas, então assim, é uma vibe Sim, muito boa. Mas o que eu ia falar, tipo, das festas universitárias, as que eu mais gostei mesmo, não foram as que tiveram as melhores atrações, as melhores bebidas, o melhor ambiente. Não, foram as que eu mais aproveitei com os meus amigos. Que eu estava com mais sim. gente que eu gostava, que a gente cantou as músicas junto, enfim, Uhum. tipo, essas são as memórias que eu tenho, assim, sabe. Nunca é uma memória do tipo: "Nossa, porque aquele show", porque assim, sendo bem sincera, eu nunca vou pra festa universitária pensando muito nas atrações, sabe. Era muito mais, tipo, Sim. pela pelo rolê mesmo. Mas o que acontece é que eu acho que eu sinto que eu aproveito muito mais as minhas amizades, tipo, sentada, conversando, contando alguma história. E, tipo, mesmo ontem, assim, por exemplo, teve o aniversário de uma das minhas melhores amigas, fui na casa dela, e aí a gente colocou música, tipo, a noite inteira, a gente cantou. Teve uma hora que foi muito engraçada, que ela tem uma parte de fora, né, tinha uma mesa, todo mundo subiu em cima dos bancos da mesa, ficou em pé dançando, tipo assim, mano, palco, sabe, todo mundo muito feliz, enfim. E assim, sei lá, tinha umas 30 pessoas, mas estava muito animado, sabe, tipo, a gente ficou até tarde, aí depois a gente
os vizinhos ligando, pedindo pra gente sair, que ela mora em casa, enfim. Aí a gente entrou dentro de casa, e aí era meio que uma coisa assim, mano, quem ia colocar a próxima música, sabe? E aí, enfim, ouvindo músicas antigas que todo mundo sabia cantar. Isso é uma coisa também que eu escutei no podcast da Lela Brandão, a minha diva. Mãe. A mãe. A mãe. Ela fala um negócio uma vez num episódio, que pra mim é muito forte, que é, eu não sei, sabe? Fonte Lela Brandão. Se tiver errado, a culpa é dela, eu me baseei nela e na minha memória, que também é falha. Mas ela falou que, acho que foi o Alceu Valença, ele fez uma música que tem uma letra que é muito pesada, assim, sobre solidão, que a solidão. Ai, eu não lembro que música era, mas é uma das músicas mais famosas dele. Eu não lembro mais o trecho. E aí que ele fala que a solidão acaba com você, que é muito difícil, enfim. E aí ela fala que a história de quando ele escreveu essa música é porque ele tava num palco, num show, um show muito bom. E aí quando ele saiu daquele Uhum. show, ele volta pro camarim e ele escreve aquela letra falando da solidão, que solidão é uma coisa muito difícil de lidar. E aí ela faz meio que uma análise sobre a energia de quando você tá num show, de quando você tá numa festa e de quando a gente canta em conjunto. Porque a gente se sente muito pertencente àquele ambiente. E o ser humano Sim. é um animal vocal, assim, a gente fala. A gente A gente fala, é. é uma característica humana a comunicação, é muito forte, assim, da nossa natureza. E isso de falar em conjunto, cantar em conjunto a mesma coisa, isso vira meio que um mantra, assim, e traz uma sensação de pertencimento muito forte. Então, é uma atividade, assim, tanto que ela fala, tipo, é uma coisa que, assim, se você vai num show que você sabe as letras, geralmente é uma coisa É muito muito bom. especial pra você, porque são várias pessoas Uhum. cantando a mesma letra que você, e aquela energia, assim, sabe? Tipo o show da Taylor, assim, quem não amou aquilo, entendeu? Tipo assim, todo mundo sabia todas as letras, todo mundo sabia tudo, e assim, é uma experiência, assim, coletiva. Por que que ficou tão forte também, né? Porque teve muito essa coisa da identificação, tipo, nossa, eu sou parte de um grupo muito grande, Uhum. e assim, depois conectando com a festa, foi exatamente isso ontem. Porque era assim, escolhendo as músicas que todo mundo sabia cantar, funk dos anos 2000, Uhum. Black Eyed Peas, só pedrada, assim, sabe? Tipo, e todo mundo cantando junto, e aquela coisa de, tipo, cantando, dançando, e tipo, foda-se, se canta bem, se canta mal, a gente tava gritando, sabe? E eu nem era muito próxima das pessoas, assim, tipo, tinham amigos meus de infância, que nem sou muito próxima, mas que eu resolvi, vou convidar todo mundo pro meu aniversário desse ano, são muito queridos. Amo. Amo, entendeu? Porque eu falei também, meu aniversário esse ano vai ser um evento muito especial pra mim. E aí, Uhum. encontrei esses meus amigos do fundamental, encontrei os amigos da minha amiga da faculdade dela, do curso dela, que são os queridos também, conversei com todo mundo, e eu falei, e sabe, tipo, gente muito legal, assim, porque também é aquilo que a gente falou no episódio de amizade, que você falou, que é aquele filtro, tipo, do que os nossos amigos Sim. já fazem das pessoas, sabe? Então é um ambiente muito gostoso de se estar. E assim, é algo que, tipo, meu, é isso, eu adoro. Foi, tipo, super divertido. Ficaria horas lá. Óbvio que teve uma hora que minha bateria social foi pro saco, porque já era 4 horas da Aham. manhã, eu estava, tipo, desde as 8 da Chega noite essa lá. hora. Exato. E porque eu sou muito Uhum. próxima, ela é minha melhor amiga, a minha amiga meio que. É meio comum você fazer isso, né? Você meio que terceiriza pra sua amiga também a fazer meio que ser hostess. Aí eu fui meio hostess da Aham. festa também. Aí você fica Sim. meio cansada no final, sabe? Que é aquele negócio de você ficar rodando pelos grupos, enfim. Mas assim, foi muito Sim, divertido. cansa. Exato. Uhum. Mas mesmo assim eu olho e falo assim: "Ai, que bom que eu fui, que bom que eu estava com essas pessoas", sabe. Conversar. Aconteceu o que o Só Uma Coisa É também, que foi quando eu e as minhas amigas, a gente deitou na cama e ficou falando sobre a noite. Oh! E Deitaram. vocês não conseguiam calar a boca. Não, era 6 horas da manhã, a gente numa cama de casal em 3, falando das pessoas, fofocando, elas me contando as coisas das pessoas que eu não conhecia, eu contando as coisas das pessoas que eu conhecia, enfim, sabe aquele momento, assim, muito muito gostoso, assim, aquela fofoca saudável. Sim. Então foi um dia muito bom, assim, pra mim, assim. E esse é o tipo de rolê que eu acho que vale a pena, que eu olho pro meu final de semana e falo assim: "Nossa, que bom". Não dormi nada, eu tô em ciclo de meia maratona, eu corri 16 quilômetros ontem, eu tô, tipo, exausta, eu vou correr mais 5 hoje ainda, eu vou dormir em algum momento do dia. E é sobre, sabe, tipo, eu tô zero arrependida, acho que valeu muito as horas de sono que eu perdi. Vou começar a semana acabada? Talvez, fisicamente, mas não mentalmente, porque isso foi algo que me ajudou, tipo, desestressar, Sim. sabe, das coisas da minha vida.
Enfim, falei demais, né? Nossa. Não falou, amiga, eu amei. Mas eu acho que isso que você falou de sair, aproveitei e ainda vou correr 5 quilômetros hoje, é muito isso de equilíbrio. Sim, Gente, dá pra equilibrar e eu acho que, sei lá, tem fase da sua vida que você não vê o equilíbrio, porque você sai de casa e você só se diverte quando você bebe muito, se passa e no dia sim, seguinte você tá com o dia perdido. E eu acho que hoje em dia a gente tá muito mais numa fase de, sei lá, aproveitar bem com os amigos, mas a ponto de conseguir viver o outro dia. Você não vai correr 5 quilômetros, amiga. Eh, acho que é muito isso de equilíbrio. sim, E que é muito eu acho que a gente segue apostando em festas, porque é muito bom esse sentimento de você voltar. E eu acho que eu não sei se a gente é pessoas extrovertidas, né, amiga? Eu sou sim. extrovertida, você é extrovertida, a gente se recarrega com a presença de outras pessoas. Eu não sei se pra pessoas introvertidas é diferente. É. Mas é tão bom você se sentir recarregada depois de, enfim, ter contato social com as pessoas, ter uma experiência boa. Você volta pra casa se sentindo tão bem. Sim. E você vai estar recarregada mentalmente para o resto da semana. Exato, tipo, e essa coisa meio de criar repertório mesmo, sabe, eu acho também. Porque, ai, não sei, ano passado, por exemplo, cara, os meus finais de semana eu ficava em casa, porque eu estava sempre muito cansada. Eu sempre tô muito cansada, sabe, eu tenho uma rotina Uhum. de trabalho intensa, a gente estuda, trabalha, faz um milhão de coisas durante a semana. Mas ao mesmo tempo, assim, sei lá, eu me senti uma pessoa tão sem repertório, sem assunto, sabe, porque eu não estava vivendo, eu chegava no final de semana, eu dormia. Tipo, gente, não dá pra viver uma vida assim, sabe, também. E é muito legal, porque, por exemplo, eu conheci meninas novas, tipo, eu fiz amizade com as outras meninas nesse aniversário, a gente trabalha perto. Aí a gente já, tipo, criou um grupo de WhatsApp pra gente fazer Ah, happy hour juntas. Porque a gente já tem muita coisa em comum, e aí aquela pessoa fala uma coisa que você nunca parou pra pensar, sabe. Ela trabalha com uma coisa muito diferente da minha, aí visões diferentes, sabe. Estudou em lugares diferentes, fazem cursos diferentes, a minha amiga fez outro curso. Então é um pouco isso também, sabe, tipo, sei lá, abrir um pouco o leque de opções de coisas pra fazer, sabe, conhecer lugares novos, pessoas novas, novas perspectivas, assim, é muito legal. E assim, eu acho que todo mundo se eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, porque pessoas hum, introvertidas geralmente falam que: "Ah, ficar em ambientes sociais é uma coisa que me drena". Eu acho que pra todo mundo o ambiente social é bom, só que existem níveis, entendeu. Porque uhum. eu acho, meu achismo assim, tipo, qualquer pessoa vai preferir, tipo, ter um mínimo de companhia, assim, um aconcheguinho, do que ficar simplesmente sozinha, sabe. Independente se ela for introvertida para o resto da vida, porque pode ser que, assim, sei lá, a pessoa não se sinta confortável de estar num ambiente com tantas pessoas, barulho, gente gritando, cantando, que é uma coisa que pra gente não é algo que incomoda. Pra uma pessoa mais introvertida, acho que talvez isso seja algo que incomoda. Mas, por exemplo, sei lá, encontrar o seu melhor amigo pra jantar. Isso não vai ser uma coisa que É eu uma acho que vai delícia. É. eu não acho que é uma coisa que, mesmo pra pessoas introvertidas, vai drenar. Eu digo isso porque eu tenho amigos introvertidos e eu faço esse tipo de coisa, eu chamo pra dormir na minha casa, coisa nesse sentido. Eu não vejo essas pessoas, tipo, óbvio, chega um momento também que a gente fica cansada. Mas assim, é bom pra essas pessoas também, sabe. Eu acho que é do ser humano ser um animal sociável, sabe. Só que tem níveis. Tipo, tem gente que Sim. gosta, sabe, de gritar e ficar cantando e dançando. Eu sou meio maluca. E tem gente que não, tem gente que gosta, tipo, fica cansado, sabe, que aquilo, tipo, não é divertido, que às vezes não é esse tipo de diversão também, o tipo de festa, sabe. Eh, Aham. enfim, eh, acho que varia, sabe. É. Sim, total. Eu não sei dizer sobre a experiência introvertida, mas eu acho justo, eu acho que qualquer pessoa precisa de um contato social. Mas, amiga, eu também queria falar de um sentimento, enfim, que eu tô sentindo nos últimos 2 anos, que foram os anos que a gente começou a trabalhar na faculdade. Eu ainda sinto que isso teve um impacto enorme na nossa vida de social, assim, de sair pra festas. E não sei, vendo também a nossa vida universitária ficar pra trás, eu sinto muito sentimento não é de luto, mas é de perda, sabe. "Putz, será que a gente tá perdendo essa fase da vida?" Eu não sei se você sente isso. Tipo, putz, eu não acredito que depois desse ano eu nunca mais vou numa festa universitária. A gente tem muitas experiências boas em festas universitárias. Eu fui tipo: "Putz, que chato que a gente nunca mais vai viver isso de novo". E eu acho que é por isso que eu fico tentando pegar: "Ah, eu vou pra esses jogos universitários". Eu acho que semestre que vem eu vou em algumas festas universitárias também pra me despedir,
porque eu tô muito nesse sentimento de: "Ai, não acredito que eu tô me despedindo dessa fase da minha vida". Você sente isso Hum. também? Hum, meu, é que assim, eu sou uma pessoa eu não sou uma pessoa apegada, eu não sou uma Aham. pessoa que se apega às coisas, assim, isso é muito louco, nunca foi assim. Nunca foi assim com, tipo, se eu gosto muito de livro, se eu gosto muito de um filme, se eu gosto muito de alguma coisa. Eu gostei muito disso, que bom, acabou, passou. Que bom que eu conheci. Eu tenho um Nossa, eu pouco sou o isso. oposto. Exato. Então pra mim as festas universitárias são meio assim: "Mano, que legal que eu tive esses momentos". Mas que bom, Aham. eu vou guardar eles pra sempre na minha memória, eu tenho foto deles, eu vou lembrar, eu vou comentar com os meus amigos sobre pra sempre. Sempre vai ser uma coisa mas eu olho pra isso e falo assim: "Mas aquela foi a experiência, sabe, aquela é a memória". É muito por isso também que eu não quis ir para o Econo, sabe. Porque, tipo, pra que Aham. ter uma outra experiência, um desgaste físico que pra mim não ia fazer muito sentido, pra talvez não gostar, sabe, de enfim, Sim. eu não sei, eu não sou muito apegada com isso, sabe. Eu lembrei também que, tinha muito isso também quando a gente teve a Copa do Mundo, quando a gente estava na faculdade, que era tipo: "Nossa, essa Copa do Mundo que a gente vai ter na faculdade". Uhum. Tipo, nossa, aquela pressão, assim, horrorosa. Eu tipo: "Gente, não, que bom, a gente vai ter uma Copa do Mundo que a gente passou na faculdade, que legal". Nossa, Tipo amiga, eu sou o oposto, porque quando eu penso que vai ter Copa do Mundo ano que vem, eu fico muito triste que eu não vou estar na faculdade. Que eu não vou, nossa, sair da aula e ir direto para o bar da faculdade com todos os meus amigos e ficar muito bêbada e não prestar atenção no jogo, porque eu tô muito bêbada, mas torcer muito, porque eu tô com os meus amigos. nossa, não, pra mim é muito, tipo, o oposto, eu não sou nem um pouco apegada, assim, a essas coisas, eu sou apegada às pessoas, sabe. Eu sou apegada aos meus amigos, às pessoas que eu tenho por perto, mas a festa, coisa material também, eu não sou nem um pouco apegada, Uhum. sabe. Eu não consigo, tipo, ver porque essas coisas são coisas que sei lá, tipo, porque não é a festa, sabe. Não é a festa que fez aquilo ser especial, foram as pessoas. Não foi a Copa do Mundo que foi legal, não, foram as pessoas que a gente estava no bar, foi o bar que a gente foi assistir o jogo da Copa nem existe mais, entendeu. É. Tipo, não vai acontecer de novo. E assim, se for acontecer vai ser de uma forma diferente, vai ser outra experiência, e tá tudo bem se for outra experiência, sabe. Ano que vem vai ser outra Copa do Mundo, a gente vai assistir de outros lugares, muito provavelmente com as Hum. pessoas do nosso trabalho. É, Ah, mas vai sim. ter jogo no final de semana, eu torço muito pra isso e vai ser muito legal também. Enfim, é isso, eu sou mais apegada às pessoas do que os momentos em si, sabe. Tipo, Eu eu sou sou apegada aos ape momentos de lembrar. eu acho que eu sou apegada, tipo, àquele momento da minha vida, que eu sei que nunca mais vou voltar. Eu tenho muito isso de tipo: "Nossa, eu não acredito que eu nunca mais vou viver essa experiência Você nessa é fase da minha vida de nostálgica. novo". É, eu sou muito nostálgica, tipo, sei lá, às vezes eu penso no intercâmbio, porque eu não estava trabalhando, eu não tinha nenhuma obrigação. Eu nunca vou viver esse momento da minha vida de novo, de estar completamente desapegada de qualquer obrigação, em outro país, com amigos que nunca mais vou estar no mesmo lugar de novo, sabe? Não, amiga, e sobre o intercâmbio, o que eu queria falar é que, meu, que bom que você teve essa experiência, sabe. Eu acho que é mais isso, assim, sabe, Sim. de ser grata. Eu não sei, gente, juro, vai parecer muito que eu sou uma pessoa muito gratiluz, mas eu juro que eu não sou. É que eu olho pra isso e eu falo, tipo: "Gente, que legal, você teve um intercâmbio". E olha que oportunidade, você conseguiu fazer isso enquanto você estava na faculdade, você conseguiu viver isso sem ter que trabalhar e se sustentar. Sua família bancou isso pra você, eles tinham condição de você pra você fazer isso. Tipo, meu, que legal, que bom que eu passei por essa experiência. E agora eu vou ter outras Aham. experiências diferentes. Eu não sei, eu sou muito contra esse discurso de que, ai, tal época é a melhor época da sua vida, a faculdade é a época que você vai mais aproveitar, porque eu acho que é tudo questão de perspectiva. Porque, por exemplo, tiveram épocas da minha graduação que foram épocas muito ruins pra mim, tipo, mentalmente falando, sabe. Não foram todos os dias os melhores anos da minha vida, Sim. óbvio. Tiveram épocas que foram muito boas, as épocas que a gente não trabalhava, que a gente ficava muito junto, era muito legal. Mas não necessariamente eu não tinha problemas, e não necessariamente eu era muito mais feliz do que eu sou hoje, assim, sabe. Acho que tudo a gente tem que aprender assim, nossa, soa muito papo de coach isso, mas ser mais resiliente com a nossa própria vida, sabe. Eu não Hum. sei, a gente eu acho que é por isso que eu consigo lidar, assim, com coisas diferentes. Eu sempre sofro, eu sempre sou reclamona e coisas nesse sentido, mas eu nunca fico assim: "Ai, a que tal época era muito melhor do que agora". Ai, sendo bem sincera, eu vou ser bem sincera, tá, a época que a gente não trabalhava, era legal, mas uma coisa que eu gosto muito hoje em dia é que eu ganho dinheiro. Não tinha dinheiro na Sim. época. Aham.
Eu tenho a minha independência, eu posso comprar as coisas que eu quero com dinheiro, eu me organizo, eu posso bancar uma viagem pra mim hoje em dia, se eu me Uhum, organizar. Eu posso dar um presente de aniversário pra minha família que não foi os meus pais que me deram dinheiro. uhum, Eu tenho eu não sei, assim, sabe, eu conheci coisas pelo meu trabalho que eu não teria conhecido se eu não tivesse começado a trabalhar. Eh, eu criei, não sei, tipo, uma maturidade, assim, sei lá, tem muitos ganhos, sabe, muita coisa na vida também. Por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de fazer o intercâmbio durante a faculdade. Eu poderia olhar pra isso e falar assim: "Nossa, que merda, eu não consegui, porque eu não ia aproveitar". Não, olha, isso era uma coisa que não cabia no orçamento da minha família, não fazia sentido eu fazer. E, sei lá, eu, sendo bem sincera, acho que vai ser muito legal um dia eu bancar isso pra mim com o meu dinheiro também, sabe. Tipo, uhum. e aí pode ser, amiga, você pode ter a oportunidade de fazer isso sem trabalhar também, por exemplo, de novo, É, sabe. sim. Você pode se Aham. organizar pra fazer isso de novo. Ou E aí vai ser trabalhando, um diferente. mestrado, tipo, sim. Exato, Uhum. exato. E sei lá, sabe, são tantas coisas diferentes, assim, eu não sei, eu não tenho muito essa tendência de me lamentar por coisas que eu não consigo mais controlar. Tipo, você não vai mais conseguir ter essa experiência que você teve no intercâmbio, mas, meu, que legal, foram 6 meses que você viveu intensamente, você tem história pra contar pra sempre. E você tem as fotos, e você tem amizades que você fez, que vão ser pro resto da vida. E, enfim, não tô falando pra você mudar a sua mentalidade, mas é como eu vejo, sabe, tipo, é Não, exatamente isso total. que eu E queria dizer. racionalmente faz sentido. É exatamente isso que eu queria dizer. Eu não culpo as pessoas que pensam da forma como você pensa, ela faz total sentido, mas é como eu vejo, e eu não acho que o meu jeito é a melhor forma de ver, é só porque isso torna um pouco as coisas mais leves pra mim em determinados sentidos. Não que tudo seja leve, que eu tenha relação leve com as coisas. Eu tenho uma característica muito de ser muito reclamona, eu sou uma pessoa reclamona. Então eu tô reclamando sempre, tipo, independente do que eu tô passando, Apesar mas de no podcast ser positiva. né, não, sou zero, eu sou uma pessoa que, nossa, rabugenta, que sempre tá tudo ruim, que sempre tô me lamentando, coisas nesse sentido. Eu também. Mas depois, tipo, eu olho pra trás e eu falo: "Mano, que legal que eu vivi isso", sabe. Sim. Então, é um pouco essa a mentalidade que eu tenho, tipo, eu fico muito feliz que eu vivi aquilo, sei É. lá, Eu acho que né. eu comprei muito esse discurso que você falou, tipo, que você não gosta, e eu concordo completamente de falar: "Não, tal época vai ser a melhor época da sua vida". Porque depois que essa época passa, você fica tipo: "Ah, tá bom, então aqui agora eu vou ficar animada pra minha aposentadoria então, não tem mais nada". E eu acho muito bom, sei lá, eu não convivo tanto, ou convivia, agora eu convivo mais com pessoas mais velhas que não sejam, sei lá, meus familiares, meus pais, porque essas pessoas são muito, muito mais velhas. Meus pais já têm 50 anos. Então, tinha uma época que, sei lá, há uns 2 anos atrás eu não convivia com tanta gente de, tipo, 20 e muitos, 30, não estava muito no meu ciclo. E eu ficava tipo: "O que que essas pessoas fazem? Elas só trabalham? Tipo, o que que acontece?". E sei lá, aí em algumas festas eu conheci, sei lá, amigos de irmãos mais velhos das minhas amigas que estão nessa faixa etária, e agora meus, enfim, colegas de trabalho, e eu vejo que a vida não acaba, não tem festa universitária nos 30, mas tem outras coisas mais legais, então, sim, eu acho que esse discurso de tal época vai ser a melhor época da sua vida faz, apesar de fazer muito bem e você ficar muito animada pra essa época, é muito ruim, porque depois que passa, o que que tem? Exato, exato. E assim, eu acho que, ai, a gente precisa ressignificar muita coisa, sabe. Tem muita Uhum, coisa que a gente deposita também. Não sei, eu sempre tive essa característica, gente, eu nunca consegui ser uma pessoa muito apegada a nada, sabe. Eu falo isso também uhum. agora lembrando um pouco da época que eu escolhi o meu curso, que eu ia fazer da minha vida. Gente, eu não sonhava em fazer direito, não era algo que eu queria, assim, pra minha vida, meu Deus, uau. Porque eu nunca fui uma pessoa que sonhou, sabe. Eu nunca caí muito nesse discurso de tipo: "Ai, você tem que amar o seu trabalho, você tem que amar o que você faz, porque é isso". Não, detalhe, isso é uma coisa também que a gente tem que aprender a separar pra gente ter uma vida mais feliz, sabe. Pode ser que você Sim. não ame o seu trabalho, pode ser que o seu trabalho, tipo assim, seja uma coisa que, ah, você suporta, porque você vai ter que suportar, porque você vai ter que fazer isso por muito tempo da sua vida, mas que te proporciona fazer coisas que você realmente ama, sabe. E tá tudo bem, Tipo, tipo, viajar. e não só viajar também, eu acho que ter uma vida confortável, sabe, Sim. eh, Hã. o básico mesmo, sabe, tipo, gente, é isso. Porque e outra coisa também, eu acho que isso vem muito de um lugar de privilégio também, essa questão de: "Você tem que gostar muito do que você faz". Porque, por exemplo, uma Sim. pessoa que não tem,
tipo, renda, que realmente precisa do dinheiro pra trabalhar, ela não escolhe com que ela trabalha, sabe. Ela é Sim. escolhida para o trabalho dela. E Aham. eu acho que isso vem muito numa lógica, assim, é porque, poucas pessoas realmente amam o que fazem, assim, com o trabalho. Isso é fato. Gente, desculpa, falar todo mundo vai falar que ama o trabalho e coisas do tipo, É. porque não quer ser mandado embora. Mas, assim, que ama, que realmente, assim, vê sentido, propósito, assim, na vida, que fala assim: "Cara, eu faria o meu trabalho no meu momento de descanso", são muito poucas pessoas, sabe. Sim. É muito Hã. difícil você encontrar isso, sabe. Eh, Nossa, eu não conheço, todo mundo gosta de o lazer, ele tem que ser separado do trabalho, exatamente por isso que existe o lazer. Uhum. Então, eu acho que é mais separado, assim, eu não sei se eu tô viajando demais agora nesse discurso do trabalho, mas, a gente não pode ter expectativas de que uma coisa vai ser fixa para o resto da vida, que uma coisa vai ser a fonte de felicidade na sua vida. Você tem que encontrar várias coisas, sabe, pra serem alicerce pra sua felicidade mesmo, pra ter uma vida mais equilibrada, e não colocar muita expectativa em uma coisa só também. Porque imagina, você pode amar o seu trabalho pode ser sua fonte de felicidade e ser mandado embora. E aí? Sim. E agora, E José? aí? Entendeu? Tipo, É. não tem como, assim, a gente precisa até por uma questão de saúde mental, a gente precisa meio que distribuir um pouco da nossa felicidade em várias coisinhas diferentes, sabe. Não necessariamente vai ser uma coisa que você ame especificamente, mas coisinhas que te fazem bem na sua rotina, no seu dia a dia, nas suas amizades, nas suas relações. Não sei, tem um pouco isso, Sim, e assim. isso pra pensar depois da faculdade, depois dessa fase que era pra ser a melhor da nossa vida, tentar achar felicidade nas nas coisas da vida. Por exemplo, sair pra jantar com os amigos, que a gente percebeu que é uma delícia e às vezes é melhor que festa. Enfim. Exato, exato. É. Eu acho muita sacanagem colocar a expectativa de que a faculdade é a melhor época da vida, sei lá. Eh, Sim. não sei, Eu acho que vem muito isso da gente, não querer, enfim, trabalhar porque eu vi um reels esses dias que amo. era sei lá, acho que era um trecho de uma série ou de um filme, não vou saber qual é, porque eu não vi a legenda. Mas era uma moça, eu acho que ela era nova no trabalho dela, e no dia 30 de junho, ela começou a se despedir de todo mundo, tipo: "Tchau, gente, férias de verão agora", era uma série, eu acho, um filme dos Estados Unidos, então esse período do verão deles, e eles têm, sei lá, férias longas, pelo que eu saiba. E ela estava se despedindo, então falando: "Tchau, a gente se vê, no outono, quando tipo, o período voltar", e eles ficam tipo: "Não, isso é só na escola, agora você trabalha, a gente se vê na segunda e na próxima segunda e não tem isso de férias mais". E ela fica tipo: "Não, espera, mas que eu vou ficar animada pra quê agora? Era a única coisa que me motivava no ano, era minhas férias de verão". Eles estavam tipo daí a moça responde: "Morte, aposentadoria, isso que vai te animar na sua vida". Eu acho que tem muito isso de, sei lá, botar o trabalho, os anos que você trabalha como sendo anos porque são anos difíceis que você tem que sustentar, mas às vezes tem essa imagem de que, tipo, é tudo muito ruim. Fazer isso é tudo muito ruim, não tem nenhum prazer na vida, e por isso a faculdade como sendo esse último momento de estudos e que você não tem que sustentar, porque depende da pessoa, mas, eh, enfim, que você tá estudando e vamos supor que você não tem que sustentar nem nada, é o último momento que você não tá no mercado de trabalho oficialmente. Então, eu acho que vem esse peso de aproveita muito, mas é importante a gente pensar nisso mesmo, que não é exatamente assim, não precisa ser assim. Sei lá, eu comecei a ressignificar muita coisa, sabe, tipo, com relação à minha relação com o trabalho. Porque eu tinha muito essa lógica de tipo: não vou gostar de trabalhar, é isso". Mas hoje em dia o que eu tô colocando muito na minha cabeça é tentar encontrar coisas no meu trabalho que eu gosto também, que são coisas que o trabalho me faz bem. Por exemplo, quando eu faço bem o meu trabalho, performar pra mim é uma coisa que me faz bem, sabe. E aí eu começo a achar prazer naquilo, e aí eu começo a ver propósito no que eu tô fazendo, sabe, não sei, acho que isso é importante também. Nossa, é o saco, né, tipo assim, qualquer assunto a gente volta para trabalho, porque isso é uma coisa que tá muito no nosso dia a dia. Presente na nossa vida é Porque mas voltando pra festas, é, exato. uma última coisa que eu queria falar, eh, que isso eu acho que a gente nem precisa entrar muito, porque pode acabar sendo um assunto muito delicado, mas eu acho que, enfim,
quando a gente começa a sair pra festa, a gente associa muito com álcool e com enfim, vou me divertir porque eu vou, beber. E eu acho que no começo, quando você descobre o álcool, você descobre que realmente pode ser muito divertido. Só Sim. que, eventualmente, eu acho que poucas pessoas eu conheço que nunca passaram por uma experiência chata com álcool. É que o álcool pode ser chato, que você vai lá e você, mano, sei lá, dá PT, você vomita ou você se sente muito mal, você fica meio enjoado. Aí no dia seguinte você acorda e fala: "Nossa, eu nunca mais vou beber". Eu acho que todo mundo passa por um pelo menos um dia da vida que Ah, acorda e com fala: "Meu, certeza. nunca mais". E eu acho que uma das coisas que eu acho que mudou muito na nossa relação com festas recentemente, é a nossa relação com substâncias no geral e álcool em específico, porque eu acho que depois de ter passado por várias experiências, saber que o álcool pode ser muito bom, saber que o álcool pode ser muito ruim, eu acho que enfim, a gente tá pelo menos eu acho que eu tô numa fase boa, assim, disso, e de saber que eu posso beber e me divertir, mas amanhã eu posso ficar bem também. Não pode ser um dia Nossa, perdido. sim, a minha relação com o álcool melhorou muito. Eu vou ter que abrir isso, né, enfim. Eu era uma pessoa que, tipo assim, quando eu bebia pra beber, mano, assim, era real, tipo assim, me passava, ficava louca, adorava isso. Meu, eu já dei muito PT, já dei muito trabalho para os meus amigos, meu Deus, Deus abençoe todas, que eu já fui muito cuidada. E assim, sendo bem sincera, não é algo que eu olho e falo, tipo: "Valia a pena?". Não sei. Porque é um pouco isso, Hum. assim, né, tipo assim, ficar bêbado é muito divertido, assim, você fica super feliz, social butterfly, mas era isso, eu não sabia muito bem dosar a quantidade de álcool que eu tomava. E aí, ano passado, eu passei, tipo assim, praticamente o ano inteiro sem beber nada, tipo, eu fiquei 1 ano sem beber. Falei, tipo: "Cara, vou fazer esse experimento", foi muito difícil, é muito difícil você parar de beber, tipo, pra ambientes sociais, assim, existe uma cobrança muito grande na sociedade, isso foi um Sim, experimento social muito interessante até pra mim, assim, porque eu fiquei sem beber e as pessoas se incomodavam muito com isso. Era algo que elas é falavam, tipo: bizarro. É. "Mas por que você não tá bebendo? Você não vai beber nada, É, bebe uma eu não sei, eu gotinha". achava que, tipo, isso era muito invenção da minha cabeça, que se eu chegasse pra um lugar e falasse: "Não vou beber hoje", as pessoas iam ficar tipo: "Ah, tu", sei lá. Não, espera, eu acho que eu me confundi. Que era invenção da minha cabeça que se eu chegasse e falasse isso, as pessoas iam reagir mal. Eu achava que era invenção da minha cabeça e que na realidade não ia ser isso. Mas não, na realidade elas reagem mal mesmo, isso é muito bizarro. É muito bizarro, era uma cobrança, assim, eu cheguei a ser cobrada até pelos meus pais em alguns momentos, é uma coisa, tipo, louca. Sei lá, eles abriam vinho, eu falava: "Eu não vou tomar". Hoje em dia, tipo, eu não bebo mais com os meus pais, antes eu bebia, eu não gosto mais, porque, assim, pra mim não faz muito mais sentido, tipo, eu vejo Uhum. o álcool realmente como uma droga social em que eu uso de forma controlada quando eu estou afim. Tipo, Sim. não é algo que eu gosto de consumir, eu não sou, tipo, grande apreciadora, assim, se fosse escolher uma bebida pra beber seria vinho. Mas ao mesmo tempo também eu não gosto tanto, e o efeito que causa no meu corpo não é um efeito que, tipo, eu acho que vale a pena, sabe. Sei lá, eu gosto de Uhum. muitas outras coisas mais do que vinho, pra ficar, tipo, bebendo pra ficar bêbada, não, 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 não é a vibe. Eu Uhum. bebo, tipo, casualmente, ontem, por exemplo, eu bebi, e enfim. E sim, existe essa cobrança social muito grande de, tipo, você beber, eu fui muito cobrada. Esse ano eu tô bebendo, mas de forma, tipo, muito esporádica ainda, e muito quando eu estou afim. E de forma muito dosada também, porque antes eu tinha muito essa coisa, eu bebia muito rápido, eu queria ficar bêbada muito rápido. Hoje em dia, tipo, sabe, não, eu bebo ali. Aí, por exemplo, ontem eu vi que eu fiquei meio bebinha, assim, 1 hora. Aí eu falei: "Ah, não tô mais afim, tipo, vou só tomar uma água energético, vou ficar de boa". E fiquei ok. E aí foi isso, tipo, se eu sentir vontade de beber, eu bebo depois. Se a galera animar, porque também tem um pouco isso, sabe? No começo da festa, tá todo mundo animado pra beber. Mas depois o rolê vai caindo, vai morrendo. Aí você é a única pessoa bêbada, sei lá, sabe, passar mal. Por exemplo, ontem no aniversário teve uma pessoa que passou mal, e sei lá, tipo, eu já fui essa pessoa, sabe. E não é legal, você não lembra das coisas, você não aproveita. Por que que eu parei de beber? A história. Porque no ano novo de 2023 pra 2024 eu bebi muito, e aí teve a virada, e 1 hora da manhã eu fui dormir, eu acordei, tipo, 10 horas da manhã do dia seguinte, eu perdi a festa inteira de ano novo. Tipo, eu não aproveitei nada da festa. E aí eu lembro que quando eu passei por isso, eu olhei e falei, tipo: "Gente, qual que é o sentido?". Tipo, eu bebi pra aproveitar, mas eu não aproveitei, eu fui dormir. Tipo, e não só isso, eu tinha levado amigas comigo pra passar essa festa de ano novo, e eu era amiga da pessoa que fez a festa. E elas também deixaram um pouco de aproveitar por conta de mim, sabe. E aí eu olhei pra isso e falei assim: "Gente, qual que é o sentido? Era pra ser uma coisa pra me divertir, eu não tô me divertindo".
E aí eu falei: "Cara, quer saber? Eu vou passar 1 ano sem beber". Tipo, não, eu não coloquei a meta de 1 ano, na verdade, acabou virando 1 ano. Falei: "Eu vou ficar um tempo sem beber". Aí foi acontecendo alguns eventos e eu fui fazendo esse exercício. Por exemplo, eu fui em 2 formaturas de faculdade e não bebi. Não bebi nada. E foi uma coisa muito, tipo, e as pessoas forçando comigo, eu falei: "Cara, não". Porque aí também começou a virar uma coisa que eu fiquei muito tipo: "Gente, por que que as pessoas estão me obrigando a beber? Eu não quero beber". Tipo, se eu e aí eu comecei a fazer isso meio que pra realmente, tipo, contestar o porquê que eu ia querer beber, sabe. E, enfim, isso foi muito bom pra minha relação com o álcool hoje em dia, sabe. Sei lá, eu acho que hoje em dia eu tenho uma relação muito mais equilibrada. Tipo, eu bebo quando eu tô afim, eu não bebo com frequência, e é uma relação mais leve, assim. Até com as festas também. É, Não sei, sim. agora Eu como acho pra que você. eu vou falar só uma coisinha, porque eu acho que isso do álcool vale um episódio só disso e da cobrança das pessoas pra você beber álcool. Então só vou falar bem breve, depois a gente volta pro tópico de festas, mas eu acho que se você é uma pessoa que não bebe, as pessoas aceitam. Tipo: "Ah, tá, ela não bebe". Sim. Mas se você bebe e você não quer beber naquele dia, as pessoas ficam tipo: "Não, você vai beber". Como assim, você não vai beber hoje? Isso é muito difícil, você é uma pessoa que bebe, sim, só que: "Putz, hoje não tô afim". Eu acho isso muito mais difícil. É muito mais fácil você só decidir, tipo: "Mano, eu vou parar de beber, vou ser essa pessoa que fala que não bebe", que vai ser muito mais fácil. Só que, enfim, era isso que eu queria comentar, mas eu acho que a nossa relação com o álcool também mudou com as festas, porque tinha festas que eu ia e falava: "Mano, eu só vou aproveitar se eu beber". E hoje em dia eu acho que eu não vou Exatamente. mais nessas festas. Então é muito mais fácil ter uma relação. Ih, minha conexão com a internet tá instável, mas enfim. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais fácil não beber ou beber menos, porque você vai aproveitar a festa, mesmo não bebendo, já que agora que a gente tá numa fase que a gente sabe mais escolher o rolê. Sim, eu acho que, tipo assim, por exemplo, eu sou tão divertida quanto, bebendo ou não bebendo, sabe. Não é uma coisa que depende, sabe, sei lá. Isso foi uma coisa que chocou muitas pessoas, porque eu fui nas formaturas e eu fui a última a ir embora, independente, estava lá bebendo, dançando, porque eu sou maluca, cara, eu não preciso beber pra ficar assim. Eu acho que também tinha um Sim. pouco disso das pessoas acharem que, tipo, se ela não vai beber, ela não vai fazer que nem ela fazia antes, sabe, tipo. Uhum. Ou também vou me sentir meio vigiada, porque se eu me passar, ela vai estar sóbria. Tipo, tem o tem um Pode ser. tem um lado É, aí. mano, eu acho que merece ser investigado, amiga. Eu acho que juro que eu acho que isso merece um episódio só pra isso, porque é muito interessante a nossa relação com o álcool. E eu falei que era um tema mais sensível e, ai, vamos falar sobre isso só por cima, mas eu acho que vale a pena falar mais sobre, Sim, porque acho interessante, porque, sei lá, eu sou uma pessoa que toda vez que eu me passava, eu me sentia muito mal. Eu passava semanas me sentindo muito mal por, ai, nossa, eu fiquei muito louca, ai, não lembro, isso me fazia muito mal. E hoje em dia é tão melhor lembrar de tudo, e eu acho que também volta pra questão de confiança. Eu acho que muita gente, sei lá, até eu tenho isso de tipo: "Nossa, eu preciso tomar um drink pra ficar sociável", ou tipo, sei lá, me sentir mais confortável em situações sociais. E às vezes se você faz esse experimento que você fez de ir pra algum lugar e não beber e ser divertida mesmo assim, prova uma coisa pra você mesma que antes você sim, não sabia. sim. De que você é sim divertida, você não precisa disso. E isso volta ao nosso episódio da confiança, da autoestima, é um exercício interessante de autoestima e confiança em ambientes sociais, você não beber. Sim, não, foi bem interessante, assim. Eu não acho que todo mundo precisa fazer isso, sabe, mas pra mim foi um experimento mesmo. E foi uma coisa que foi muito contestada, as pessoas queriam muito saber a razão. E eu falava tipo: "Gente, eu só não tô afim, tá tudo bem", assim, sabe. E aí teve uma época que eu comecei a justificar para as pessoas, mas depois eu falei: "Cara, eu não preciso justificar isso". Tipo, por exemplo, é uma coisa e assim, não é nenhuma coisa que faz bem pra saúde, sabe. Tipo, sei lá, mas sim, isso com certeza, tipo, essa questão da confiança, assim, de ir para os ambientes de festa, e foi algo que também me ajudou bastante a selecionar os tipos de rolê que eu queria ir, porque também o álcool ele mascara bastante, né, tipo, às vezes você precisa beber pra você suportar aquele ambiente, e se você não tá bêbado, mano, não faz sentido. Foi uma coisa legal também eu ver que, às vezes, as pessoas não eram tão legais quanto eu achava que elas eram. Às vezes eu só estava bêbada e elas também, e aí era isso. Bêbado é um pé no saco quando você tá sóbrio, se ele é um bêbado chato, sabe. Sim. Tipo, você tem que estar na vibe. E, às vezes, você não tá É. afim também. Sei lá, mudou muito a minha relação com festa, mas ao mesmo tempo
eu também não quero parar de ir pra festa, sabe, eu não quero, tipo, Sim. deixar de ir. Eu voltei a beber no réveillon do ano passado, foi quando eu comecei a beber de novo, foi tipo 1 ano mesmo, de um réveillon para o outro Aham. réveillon, de 2024 pra 2025 eu bebi bebidas muito boas, aí foi muito legal também, mas também foi muito controlado, tipo, não fiquei louca, tinha umas horas que eu ficava muito bêbada, e aí eu bebi água, ficava de boa de novo, mesma coisa no carnaval, bebi, mas também foi completamente controlada, e ai, eu não me arrependo nem um pouco, assim, Sim. acordar sem muita ressaca no dia seguinte, lembrar de todo o rolê, ficar bonita nas fotos, É sabe, ótimo. aparecer nas Sim, fotos. sim. Nossa, mas eu acabei de lembrar que nesse carnaval desse ano, de 2025, eu fiquei com amidalite. Então, tipo, eu tive que faltar alguns dias e teve, eu acho que 2 dias do carnaval que eu fui com amidalite, mas enfim, eu não podia beber, né, que eu estava tomando antibiótico. Eh, e foi uma experiência muito diferente tá no carnaval, porque o carnaval se associa, óbvio, com bebida. E eu falei, tipo: "Mano, vai ser um experimento meio social, né, eu vou ver como é que é, vou me divertir mesmo?". E eu me diverti e foi isso que você falou, às vezes você só se diverte quando você tá bêbada e a pessoa tá bêbada. Só que eu me diverti muito com as minhas amigas estando bêbadas e eu sóbria. Eu não sei, Carnaval é foi muito foi muito legal. divertido, mesmo eu estando sóbria. É, Carnaval e é acho que genuinamente um rolê muito legal, tipo, eu acho que tem uma energia é, muito leve. Você não tem essa sensação? Eu acho carnaval com uma energia muito sim, leve. Tipo, não tem uma sim, energia pesada. Primeiro, é de dia, eu acho muito legal. Nossa, normalizem rolês de dia. Eu amo, eu amo, eu amo, eu sim. amo. As pessoas E estão tá todo mundo muito fantasiadas feliz. muito feliz, é uma Aham. celebração, assim, sabe, tá todo mundo cantando as músicas juntos também, tem muito isso, as marchinhas de carnaval, as músicas de carnaval, sabe, é aquela coisa muito sem julgamento, você pode ser quem você quer ser. Nossa, eu amo, eu sou fã de carnaval, isso é uma coisa que eu agradeço muito por ser brasileira, assim, tipo, que festa legal, Sim. sabe. Muito Isso legal a atesta o gente ter isso. carnaval, é um bom rolê de ir, você não vai se arrepender de ir, Exato, mesmo sem exato. beber. É ótimo. Exato, exato. Independente do carnaval, pode ser aqui, né, em festa de carnaval mesmo, na rua. Nossa, eu amo bloquinho de carnaval, aqueles É uma menorzinhos, os delícia. maiores. Ai, tão Sim, gostoso, de todas as idades. Nossa, eu amo. Energia muito boa. sim. É. Amiga, quer ir finalizando o episódio? Sim, vamos Então, finalizar. você tá com esmalte hoje? Sim, mas é um Eu não tô. ai, gente, é porque assim, eu sempre pinto a minha unha das mesmas cores, eu vou começar a inovar só por conta do podcast. Só por causa do Eh, podcast. eu passei tipo um Carmine com Rebu Again, eh, que é tipo cherry nails, assim, sabe, tipo cor cereja. Só que assim, eu já tô com esse esmalte já faz uma semana. Aí ontem teve um aniversário, aí tipo eu peguei esmalte que eu tinha em casa e retoquei as pontinhas que estavam lascadas, Aham. passei o Rebu por cima e parece que eu tô com unha nova de novo, mas não está. Só que ela vai ficar Aham. assim agora mais uma semana, porque eu tô com muita preguiça de Eu fazer minha amei, unha de amiga. novo. Eu Mas é tô isso. sem, porque acho que tem prova semana que vem, eu tô no meu modo CDF, então Ah. eu vou me negligenciar. É sobre. Isso é muito engraçado, a época que, tipo, eu fazia muita prova, vestibular, eu não fazia unha também, eu deixava ela curtinha, É, tipo, minúscula, pra ser mais confortável, tipo, pra escrever, ter chance é. de quebrar. Tipo, no máximo lixar quando começa a incomodar e é isso. É. Outra coisa também que eu queria falar, é da nossa meta do livro, né. Hã, Nós precisamos é, eu acho que mas hum. pode falar. Não, eu acho que talvez não precisa ser um livro também, só alguma coisa pra gente ter em comum também Sim, pra dar de é. dica, assim, não sei. Mas só um contexto, eu acho que isso é importante dizer, porque a Aham. gente ainda tá primeiro que a gente tá pegando o jeito do podcast ainda, esse é o Sim. nosso terceiro episódio, mas a gente tá pré-gravando esses episódios, a gente não tá gravando em tempo real o que vocês estão escutando. É. Nesse momento a gente nem tem arte de capa, a gente nem tem muitas coisas, Fun fact. então eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente construa com uma audiência, então pegando sugestões. Mas Com a ideia certeza. do clube do livro e o clube do filme, sei lá, o clube da cultura, ainda tá Ainda no está de ar, pé. então se vocês estiverem escutando esse episódio e quiserem comentar na nossa página do Instagram, no Spotify, sei lá,
Sugestões, a gente tá com ouvidos abertos, só não agora porque Não, não existe ainda. É, exato. E eu acho que talvez nem precisa ser só o livro, mas também coisas que vocês acham que seria legal a gente trazer e comentar, enfim. Sim, Sei lá, programas diferentes, ideias, enfim, coisas da nossa vida. Às vezes alguma coisa que a gente fala no podcast desperta algum tipo de interesse também, né? exato. Então, Vou aproveitar pra falar das nossas redes sociais, que a gente percebeu que precisava falar, mas, enfim, como a gente ainda tá muito nesse começo, a gente não falou. A gente tem um Instagram, qual é o arroba mesmo, você lembra? sim, eu vou pegar aqui agora. Oh my God. É, eu tenho quase certeza. Só mais uma conta. Só mais uma conta. Não, 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 não. Poderia ser só mais uma conta, mas não é. Não sei Mas se não é. isso é um trocadilho engraçado. Mas é só mais uma coisa, ponto pode. É o nosso Isso. Instagram. A gente vai criar um TikTok. No momento que vocês estão escutando isso, acredito que Sim. TikTok vai existir. A E gente vai ter eu criado acho conteúdo também. espero que tenha o mesmo arroba. Mas se não tiver, não sei. Enfim, interajam lá no nosso Instagram, nosso TikTok. E é isso. É isso. Até semana que vem. Até semana que vem e, enfim. E é exatamente isso também. Usem a seção dos comentários pra comentar o que vocês estão achando. Se vocês tiverem alguma coisa também que vocês acham que seja legal da gente falar, às vezes dar alguma ideia. Assim, eu acho que a ideia também é ser uma coisa fluida e também do que a gente tá passando na vida, né? Porque, Sim. enfim, é a gente que vai falar. Mas às vezes pode ser que surja algum tema que vocês coloquem aí que a gente acha interessante de falar, né? Enfim, alguma coisa. Enfim, é isso. Tentar criar uma comunidade em cima do nosso podcast, acho que é o nosso maior objetivo, né, amiga? Sim, concordo. Eu espero que vocês estejam gostando. Deem feedbacks aí que eu quero ouvir. Exato. Até o terceiro episódio vocês já têm uma bagagenzinha pra falar se tá Sim. ruim ou bom. É.